Durante décadas, em um lar onde a confiança era sagrada, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles venderam o carro que ele amava sem avisar, algo se quebrou por dentro. Eles achavam que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual aqueles filhos tinham algo. E quando eles se aproveitaram da sua perda, não imaginaram que isso levaria a revelar um segredo escondido na porta-luvas. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. Há silêncios que pesam mais que as palavras. Descobri isso naquela manhã de abril, quando acordei pela 3ª semana consecutiva, sem o aroma do café que Laura costumava preparar. A casa parecia maior sem ela, como se as paredes tivessem se afastado durante a noite para criar um vazio que meus passos não conseguiam preencher. Meu nome é Mateus Rivas, tenho 45 anos e faz 23 dias que sou viúvo. O funeral ficou para trás, como uma névoa de condolências sussurradas e abraços desconfortáveis. Os colegas da consultoria onde trabalho me deram uma semana de folga, mas eu voltei no 3º dia. Não suportava ficar em casa, cercado pelos fantasmas de uma rotina que já não existia. Cada canto guardava um eco de Laura, sua xícara favorita na pia, o romance que nunca terminou de ler sobre a mesinha da sala, seus chinelos ao lado da cama, esperando por pés que não os calçariam mais. Daniel, meu filho de 17 anos, havia desaparecido emocionalmente desde o dia do enterro. Ele se levantava, tomava café da manhã em silêncio e ia para a escola sem me dirigir mais que monossílabos. À tarde se trancava no quarto com a música no volume máximo, como se quisesse afogar o mundo exterior. Eu entendia sua dor, mas não sabia como me aproximar. Nunca fui bom com palavras quando se tratava de emoções. E Laura sempre foi a ponte entre Daniel e eu. Naquela manhã de abril, enquanto esperava o ônibus para ir trabalhar, algo que não fazia desde meus anos de universidade, o telefone tocou. Era Daniel. Pai! Sua voz soava estranha, distante. Preciso te contar uma coisa. Você está bem? Aconteceu algo na escola? Eu vendi o carro. As palavras flutuaram no ar por alguns segundos antes de se assentarem na minha consciência, como pedras caindo no fundo de um poço. O que você disse? O Seat da mamãe. Eu vendi, já está feito. Minha mão agarrou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O Seat Ibiza azul metálico que Laura havia escolhido há 5 anos, o mesmo em que fizemos tantas viagens em família, no qual ela cantava desafinando as músicas do rádio, enquanto Daniel reclamava do banco de trás. Daniel, como você pôde fazer isso sem me consultar? Eu precisava do dinheiro. Sua voz quebrou levemente. E você nunca usa. Sempre vai andando para o trabalho ou pega o ônibus. Esse não é o ponto. Era o carro da sua mãe, era da mamãe, exatamente. E a mamãe não está mais aqui. A linha caiu, deixando-me com o telefone na mão e uma sensação de vazio que se estendia do estômago até a garganta. Ao meu redor a vida seguia seu curso. Vizinhos saindo para trabalhar, crianças a caminho da escola, o barulho do trânsito matinal. Mas eu me sentia completamente alheio a tudo aquilo, como se estivesse vendo a vida através de um vidro embaçado. Cheguei ao escritório em estado de choque. Meus colegas devem ter percebido, porque durante toda a manhã me trataram com aquela delicadeza reservada de objetos frágeis. Não consegui me concentrar em nenhum relatório. Os números e gráficos se desfocavam diante dos meus olhos, substituídos por imagens de Laura ao volante, sorrindo enquanto ajustava o retrovisor, ou Daniel pequeno dormindo no banco de trás durante nossas viagens à praia. Ao meio-dia, liguei para casa.
Daniel não atendeu. Tentei no celular dele. Caixa postal. A tarde passou com uma lentidão dolorosa. A cada hora que passava, a ferida se aprofundava. Não era só a perda do carro. Era a sensação de que Daniel havia tomado uma decisão importante sem contar comigo, como se eu fosse um estranho na minha própria família. Era a confirmação de que o vínculo que nos unia estava se desintegrando dia após dia, e eu não sabia como impedir. Quando voltei para casa naquela noite, a vaga de estacionamento ao lado do nosso prédio estava vazia. Um retângulo de asfalto mais limpo que o resto marcava o lugar onde nosso carro havia estado nos últimos 5 anos. Fiquei ali parado por vários minutos, observando aquele espaço vazio, como se esperasse que o Ibiza azul se materializasse de repente. Daniel estava na sala, fingindo assistir televisão. Nem levantou o olhar quando entrei. "Precisamos conversar", disse. "Já te falei tudo pelo telefone." "Não, Daniel. Você não me disse nada." Me soltou uma bomba e desligou. Finalmente ele me olhou. Seus olhos, tão parecidos com os de Laura, estavam vermelhos e úmidos. Por um momento, vi a criança que ele foi, o pequeno que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. Mas esse momento desapareceu tão rápido quanto chegou. "O que você queria que eu fizesse?" perguntou com voz rouca. "Que deixasse ali para sempre, acumulando poeira." Mamãe odiava coisas que não se usam. Sua mãe amava aquele carro. Mamãe amava muitas coisas, e já não está aqui para amá-las. Suas palavras me atingiram como um tapa, não pela crueldade, mas pela verdade nua e terrível. Laura não estava mais aqui. Não ia voltar. E eu continuava me agarrando aos objetos como se eles pudessem trazê-la de volta. "Daniel", tentei suavizar minha voz. "Eu entendo que você esteja magoado, que precise." "Você não entende nada." Levantou-se bruscamente. "Você não faz ideia do que eu preciso." "Então me diga. Me ajude a entender." Ele ficou parado no meio da sala, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Por um instante pensei que ele ia me dizer algo, que teríamos aquela conversa que evitávamos desde o funeral. Mas ele apenas balançou a cabeça e foi em direção à escada. "Era só um carro, pai. Só um pedaço de metal." Naquela noite, deitado na cama que compartilhei com Laura por 18 anos, pensei em tudo o que havíamos perdido em tão pouco tempo. Não só Laura, mas também a capacidade de nos consolarmos mutuamente, de sermos uma família. Daniel e eu estávamos nos tornando estranhos que dividiam o mesmo teto, navegando nossa dor em silêncio e solidão. Lembrei das últimas semanas de Laura, quando a doença já a havia enfraquecido, mas seu espírito ainda era forte. Ela me fez prometer que cuidaria de Daniel, que não deixaria que ele se perdesse na dor. Mas ali estava eu, 3 semanas depois, sentindo-me completamente impotente diante da raiva e tristeza do meu filho. Era só um carro, Daniel havia dito. Mas não era verdade. Era o último vestígio físico da nossa vida como família completa. Era o lugar onde compartilhamos conversas, risadas, discussões, silêncios confortáveis. Era o veículo que nos levou a hospitais e parques, a casamentos e funerais, a viagens felizes e trajetos cotidianos. E agora tinha ido embora, vendido por um preço que provavelmente era metade do seu valor real para alguém que não conhecia sua história, que nunca saberia que naquele banco do motorista chorou uma mãe preocupada, ou que no banco de trás cresceu um menino que agora se tornara um jovem perdido e furioso. Fiquei acordado até muito tarde, ouvindo os sons da casa, o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio da cozinha, o rumor distante do trânsito noturno. Sons que antes se misturavam com a respiração de Laura e que agora ecoavam no vazio como ecos de uma vida que já não existia. Eu não sabia então que no dia seguinte receberia uma ligação
que mudaria tudo. Eu não sabia que na porta-luvas daquele carro que o Daniel havia vendido, havia segredos esperando para serem descobertos. Palavras que a Laura havia escrito, mas nunca pronunciado. Verdades que poderiam nos ajudar a encontrar o caminho de volta, um para o outro. Naquela noite, eu só sabia que minha família estava desmoronando e que eu não fazia ideia de como impedir isso. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. A ligação chegou às 10h30 da manhã seguinte, enquanto eu tentava me concentrar em um relatório que eu estava lendo a mesma linha há 20 minutos. O número era desconhecido. Senhor Rivas? Aqui é Miguel Herrera. Acho que seu filho me vendeu o carro ontem. Meu estômago se contraiu. Eu ainda não tinha assimilado completamente o que o Daniel havia feito. E agora tinha que enfrentar as consequências práticas da decisão dele. Sim, é isso mesmo. Desculpe se houve algum problema com os documentos ou... Não, está tudo em ordem. É só que... Bem, ao limpar o carro encontrei algumas coisas na porta-luvas que acho que o senhor deveria recuperar. Que tipo de coisas? Um diário, parece bem antigo. E um envelope com várias cartas. Parecem importantes. O nome que aparece nas cartas é Laura. O mundo parou ao meu redor. O barulho do escritório se desvaneceu até virar um murmúrio distante. Laura. Minha Laura havia deixado algo na porta-luvas do carro. Algo que o Daniel e eu desconhecíamos completamente. Seria possível nos encontrarmos para que o senhor me devolvesse? Claro. Na verdade, me sinto mal por não ter checado antes de fechar a compra. São coisas muito pessoais. Combinamos de nos encontrar em um café perto do trabalho dele naquela mesma tarde. Mentir para meus colegas dizendo que tinha uma consulta médica e sair do escritório com 3 horas de antecedência. Eu não podia esperar nem mais 1 minuto. Miguel Herrera se revelou um homem da minha idade, pai de família, com rosto amigável e olhos compreensivos. Quando me viu entrar no café, levantou-se imediatamente da mesa com uma sacola plástica na mão. Senhor Rivas, sinto muito pela sua perda. Seu filho me contou que vocês perderam a esposa recentemente. Obrigado. E obrigado por me ligar. Ele me entregou a sacola com cuidado, como se contivesse algo frágil. Dentro havia um caderno de capa de couro marrom, gasto pelo uso, e um envelope de papel creme com meu nome escrito na letra familiar da Laura. Espero que encontre nessas páginas o que precisa, disse Miguel antes de se despedir. E cuide do seu filho. Os jovens às vezes fazem coisas sem pensar quando estão machucados. Fiquei sozinho no café, com a sacola sobre a mesa, sem coragem de abri-la. Minhas mãos tremiam levemente. Era como se a Laura estivesse ali, esperando que eu decidisse se queria ouvir o que ela tinha a me dizer. Finalmente tirei o envelope e o abri com cuidado. Continha 5 cartas, cada uma com uma data diferente dos últimos 6 meses de vida da Laura. A primeira era dirigida a mim, a segunda também. A terceira era para o Daniel. As outras 2 não tinham destinatário específico. Comecei a ler a primeira carta, datada de 3 meses antes da morte dela. Meu querido Mateus, se você está lendo isto, significa que eu não estou mais com você e que, de alguma forma, estas palavras encontraram seu caminho até você. Tenho escrito estas cartas há meses, guardando-as na porta-luvas do carro, porque é o único lugar onde sabia que estariam seguras até o momento certo. Há tantas coisas que nunca te disse, tanto medo que guardei dentro para não acrescentar peso à sua preocupação. Os médicos me disseram há 4 meses que meu tempo era limitado, mas eu já sabia. A gente sente essas coisas no corpo, na alma. Não te disse na época porque queria que nossos últimos meses fossem sobre amor, não sobre despedidas. Queria que o Daniel me lembrasse sorrindo, não chorando. Mas agora que não estou mais aqui, preciso que você saiba a verdade. Tive que parar. As lágrimas borravam as palavras e as pessoas do café começaram a me olhar com curiosidade. Paguei meu consumo e saí para a rua,
procurando um lugar mais privado para continuar lendo. Encontrei um pequeno parque a poucas quadras do café e me sentei em um banco sob uma oliveira. Ali, com a carta tremendo nas mãos, continuei lendo. A verdade é que eu tive medo, Mateus. Muito medo. Não de morrer, mas de deixar vocês sozinhos. De que o Daniel crescesse sem uma mãe para guiá-lo. De que você se perdesse na sua dor e esquecesse como ser feliz. De que vocês dois se fechassem em si mesmos e perdessem a capacidade de cuidar um do outro. Eu vi como vocês se comunicam, meu amor. Você com sua racionalidade e sua tendência a guardar os sentimentos. O Daniel com sua impulsividade e dificuldade para expressar o que realmente sente. Sem mim como tradutor entre vocês, tenho medo de que se tornem estranhos. Por isso escrevo estas cartas. Para ser a ponte que já não poderei ser pessoalmente. Meu peito se apertou com uma mistura de dor e espanto. A Laura sabia. De alguma forma, ela havia previsto exatamente o que estava acontecendo entre o Daniel e eu. Ela havia visto com uma clareza terrível como a ausência dela nos afetaria. Continuei lendo, ávido por cada palavra. Sei que o Daniel vai agir com rebeldia. Eu o conheço. Ele fará coisas que vão te magoar. Tomará decisões impulsivas para tentar lidar com a dor dele. Mas por trás dessa raiva, há uma criança assustada que perdeu a mãe e não sabe como pedir ajuda ao pai. E você, meu querido Mateus, tentará ser forte. Vai se concentrar no prático, em manter as rotinas, em seguir em frente. Mas a dor não funciona assim, meu amor. Não se pode programar nem organizar como um dos seus relatórios de trabalho. Vocês precisam chorar juntos. Vocês precisam falar de mim, lembrar de mim, ficar com raiva de mim por ter deixado vocês. Vocês precisam se permitir ser vulneráveis um com o outro. Era perturbador e consolador ao mesmo tempo ler essas palavras. A Laura me conhecia melhor do que eu me conhecia. Ela havia antecipado minhas reações com uma precisão que me deixou sem fôlego. Abri o diário com mãos trêmulas. As primeiras páginas datavam de quase um ano atrás. Eram reflexões sobre a doença dela, sobre seus medos, sobre momentos cotidianos que para ela haviam adquirido um significado especial por estarem próximos do fim. 15 de maio. Hoje o Mateus me preparou o café da manhã na cama porque eu disse que estava com dor nas costas. Ele não sabe que a dor é muito mais profunda. Não sabe que cada manhã que acordo é um presente que não sei por quanto tempo ainda poderei receber. Eu o vi sorrir enquanto cortava a laranja em pedacinhos, do jeito que sabe que eu gosto, e pensei: este é um dos momentos que quero lembrar. Esta ternura cotidiana, esta preciosidade da normalidade. 3 de junho. O Daniel me perguntou hoje por que estou mais carinhosa ultimamente. Não soube o que responder. Como explicar para um garoto de 17 anos que a mãe dele está tentando armazenar amor suficiente para durar o resto da vida? Eu disse que simplesmente percebo o quanto sou sortuda. Não é mentira. 20 de julho. Os médicos falam de tratamentos, de opções, de estatísticas, mas eu vejo a verdade nos olhos deles. Tenho tempo, mas não todo o tempo. Preciso começar a escrever as cartas. Preciso encontrar uma maneira de continuar cuidando dos meus homens quando eu não estiver mais aqui para fazer isso. Fechei o diário e fiquei sentado no banco, observando como a tarde se esvaía lentamente. As pessoas passavam ao meu lado. Mães empurrando carrinhos, idosos passeando com cachorros, jovens com fones de ouvido perdidos na própria música. Vida normal, vida que continuava, vida que a Laura já não podia viver, mas que havia tentado proteger à distância. Percebi que há meses eu funcionava no piloto automático, cumprindo as rotinas básicas, mas sem realmente viver. E o Daniel, meu pobre Daniel, estava fazendo o mesmo do jeito dele, lutando contra uma dor
que não sabia como processar. Quando cheguei em casa naquela noite, Daniel estava na cozinha, preparando algo que parecia ser macarrão com molho de tomate. Fiquei surpreso ao vê-lo cozinhando. Desde a morte de Laura, basicamente sobrevivíamos de comida pronta e lanches. Fiz um pouco a mais, caso você esteja com fome, disse ele sem me olhar. Obrigado. Jantamos em silêncio, mas era um silêncio diferente do das últimas semanas. Menos hostil, mais reflexivo. Eu tinha as cartas de Laura no bolso do meu casaco, o peso constante delas me lembrando que havia mais para descobrir, mais para entender. Naquela noite, antes de ir dormir, li a segunda carta dirigida a mim. Nela, Laura falava sobre seus planos para Daniel, os conselhos que queria lhe dar, os erros que esperava que ele não cometesse. Mas, acima de tudo, falava de amor. Do amor que havia preenchido nossa casa por quase 2 décadas, e de como esse amor não desaparecia com a morte, mas se transformava em outra coisa. O amor se torna memória, ensinamento, a forma como tratamos os outros. Torna-se a ponte que conecta o que fomos com o que podemos vir a ser. Pela primeira vez em semanas, adormeci sem sentir o peso esmagador da solidão. Laura havia encontrado uma maneira de voltar para casa. No dia seguinte, liguei para Clara do escritório. Clara Giménez havia sido a melhor amiga de Laura muito antes de eu entrar em cena, e nos últimos anos também se tornou minha confidente. Se alguém podia me ajudar a entender o que Laura havia escrito, era ela. Mateo, fico feliz que você tenha ligado. Como você está lidando com tudo? Clara, preciso te ver. Aconteceu algo. Encontrei algumas cartas da Laura e acho que você deveria lê-las também. Houve um silêncio do outro lado da linha. Clara era psicóloga. Tinha essa capacidade de perceber as correntes ocultas nas conversas. Onde você as encontrou? No carro. Daniel o vendeu sem me contar, e o comprador as encontrou no porta-luvas. Ai, Mateo, você pode vir aqui em casa esta tarde? Estarei sozinha depois das 6. Clara morava em um pequeno apartamento no centro da cidade, cheio de plantas e livros, com aquela acolhida calorosa que só possuem os lares de pessoas que realmente sabem ouvir. Quando cheguei, ela já havia preparado o chá e acendido algumas velas que davam à sala uma luz suave e reconfortante. Me conte o que você encontrou. Entreguei as cartas e o diário. Clara as pegou com a mesma reverência com que se segura algo sagrado. Enquanto ela lia, eu observava seu rosto, procurando sinais de surpresa ou reconhecimento. Você sabia de algo disso? Perguntei quando ela terminou de ler a primeira carta. Clara deixou os papéis sobre a mesa de centro e tirou os óculos para esfregar os olhos. Quando me olhou, vi lágrimas contidas. Eu sabia que ela estava doente, Mateo. Laura me contou há meses. Me fez jurar que não te diria nada. O golpe foi como um tapa frio. Minha melhor amiga e minha esposa haviam compartilhado o segredo mais importante de nossas vidas, e eu havia ficado de fora dessa intimidade. Por quê? Porque ela não podia me contar. Porque ela te conhecia. Clara se inclinou para a frente, a voz suave, mas firme. Sabia que se você descobrisse, teria querido controlar tudo. Os médicos, os tratamentos, os horários. Você teria transformado nossa casa em um hospital. Eu teria cuidado dela. Você já cuidava, Mateo. Todos os dias. Preparava o café da manhã, trazia flores sem motivo, lia em voz alta quando ela adormecia no sofá, assistindo TV. Isso era cuidar dela. Laura queria preservar essa normalidade pelo maior tempo possível. Fiquei em silêncio, processando essa revelação. Laura havia orquestrado cuidadosamente seus últimos meses, protegendo não só minha ignorância, mas também minha forma de amá-la. Tem mais coisas no diário, disse Clara, folheando as páginas.
coisas sobre Daniel, sobre suas preocupações, de como vocês lidariam com a perda. Passamos as próximas 2 horas lendo juntos. Clara me ajudava a interpretar certos trechos, dava contexto sobre conversas que Laura havia tido com ela. Gradualmente começou a emergir um retrato completo dos últimos meses da minha esposa. Uma mulher que sabia que estava morrendo, mas que decidiu usar esse conhecimento para proteger sua família em vez de se atormentar com ele. Olha essa entrada. Clara apontou uma página do diário datada de agosto. Aqui ela fala especificamente de Daniel. Daniel está mudando. Já não é o menino que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. Está se tornando um jovem, e parte desse processo implica se afastar de mim. É natural, é necessário, mas também é dilacerante, porque sei que quando eu não estiver mais aqui, ele vai sentir que desperdiçou nossos últimos meses juntos sendo distante. Queria poder dizer a ele que não tem problema, que entendo sua necessidade de independência, que não me sinto rejeitada quando ele prefere sair com os amigos a assistir a um filme comigo, que sua distância adolescente não é uma traição. Mas também queria poder prepará-lo para o que vem depois, para a culpa que ele vai sentir, para todas as conversas que desejará ter tido comigo, para a raiva que vai direcionar a Mateo, porque ele é o único que resta para recebê-la. Meu Deus, sussurrei. É como se ela tivesse escrito um manual de instruções para nos entender. Laura sempre foi muito observadora. Era uma de suas grandes virtudes como mãe e esposa. Clara continuou lendo, e encontramos trechos onde Laura falava de seus medos específicos sobre meu relacionamento com Daniel. Mateo e Daniel se comunicam através de mim. Eu traduzo a seriedade de Mateo para que Daniel não a perceba como frieza. Traduzo a intensidade de Daniel para que Mateo não a perceba como desrespeito. Sem essa tradução, temo que eles não saibam como se conectar. Daniel precisa que Mateo seja mais vulnerável, mais emocional. E Mateo precisa que Daniel seja mais direto, menos reativo. Mas nenhum dos dois sabe como pedir ao outro o que precisa. Você acha que ela estava certa? Perguntei a Clara. Sobre a forma como vocês se comunicam? Completamente. Eu te vi com Daniel nesses anos, Mateo. Você é um bom pai, mas sempre dependeu da Laura para navegar as águas emocionais da paternidade. Não sei como me aproximar dele. Cada vez que tento, é como se falássemos línguas diferentes. Talvez porque falhem. Você fala Yiti, a língua da razão e da solução de problemas. Daniel fala a língua da emoção e da expressão. Laura falava ambas. Clara me serviu mais chá e continuamos explorando o diário. Havia páginas inteiras dedicadas a memórias específicas da nossa família. Férias, aniversários, momentos aparentemente insignificantes que para Laura tinham um significado especial. 12 de setembro. Hoje, Daniel me ensinou uma música que aprendeu no violão. Era desajeitada e desafinada, mas ele tocou só para mim, com aquela concentração intensa que ele tem quando algo realmente importa. Mateo entrou no quarto justo quando Daniel terminava, e vi como o rosto dele se iluminou. Por um momento, nós três estivemos conectados por essa música imperfeita e linda. Quero que eles lembrem desses momentos. Quero que saibam que fomos felizes. Não perfeitos, mas felizes. Aqui tem algo dirigido especificamente a você. Clara apontou para o final do diário. Para Mateo. Se você está lendo isso, significa que Clara cumpriu sua promessa de te ajudar quando eu não puder mais. Ela conhece todos os meus segredos, todas as minhas preocupações sobre vocês dois. Confie nela como eu confiei. Deixe que ela te ajude a decifrar o que Daniel precisa, porque às vezes os pais estão tão próximos que não conseguem ver com clareza. E lembre-se, Daniel não precisa que você seja perfeito. Precisa que você seja real.
Precisa ver sua dor, sua confusão, sua humanidade. Só assim ele poderá se permitir mostrar a dele. Clara fechou o diário e me olhou com aquela expressão que reservava para seus pacientes mais complicados. O que você pretende fazer com tudo isso? Não sei. Quero compartilhar com o Daniel, mas depois do que aconteceu com o carro, não sei se ele está pronto para ouvir. E você? Está pronto para ser vulnerável com ele? A pergunta me atingiu como uma pedra na água, criando ondas que se espalharam por toda a minha consciência. Durante toda a minha vida adulta, construí minha identidade em torno de ser o solucionador de problemas, o provedor, o pilar forte da família. A ideia de me mostrar quebrado e confuso diante do meu filho adolescente me aterrorizava. Não sei, admita, mas acho que a Laura está certa. Acho que se eu não tentar, vamos nos perder para sempre. Clara se levantou e foi para a cozinha. Voltou com uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. A Laura me pediu algo antes de morrer, disse enquanto servia. Ela pediu que, se algum dia você e o Daniel se perdessem um do outro, eu lembrasse a vocês dois que o amor não desaparece com a morte. Ele se transforma. O que ela quis dizer com isso? Acho que ela quis dizer que a capacidade de vocês se amarem vem dela, mas já não depende dela. Que vocês podem encontrar o caminho de volta sem precisar que ela esteja lá para guiar vocês. Naquela noite, voltei para casa com as cartas e o diário, mas também com algo mais, um plano. Clara e eu decidimos que a melhor maneira de me aproximar do Daniel era criar um espaço seguro para que ambos pudéssemos ser vulneráveis. Eu não ia forçá-lo a ler as cartas, mas ia contar que elas existiam. Quando entrei em casa, Daniel estava na sala, fazendo deveres de matemática na mesa de centro. Podemos conversar? Perguntei. Ele levantou o olhar e por um momento, vi um lampejo de algo parecido com esperança em seus olhos. Sobre o quê? Sobre sua mãe e sobre nós. Daniel fechou o livro de matemática lentamente, como se estivesse tomando uma decisão importante. Tá bom, disse finalmente. Vamos conversar. Daniel ficou sentado no sofá, com as pernas dobradas e os braços cruzados no peito, naquela posição defensiva que adotou desde o funeral. Eu me sentei na poltrona em frente a ele, com as cartas da Laura em uma sacola aos meus pés. Sua mãe escreveu algumas coisas antes de morrer. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Eu as encontrei no carro que você vendeu. Seus olhos se endureceram imediatamente. Você vai ficar me cobrando o carro para sempre? Não, Daniel. Não se trata de cobrar nada. É que sua mãe sabia que isso ia acontecer. O que você quer dizer? Tirei uma das cartas da sacola, a que a Laura havia dirigido especificamente a ele. Tem uma carta para você e um diário onde ela fala sobre nós, sobre como ela achava que iríamos reagir à morte dela. Daniel olhou para a carta como se fosse uma cobra venenosa. Eu não quero ler. Por que não? Porque não quero ouvir sermões do além. Sua voz quebrou um pouco. Porque não quero que ela me diga como eu tenho que me sentir ou o que eu tenho que fazer para ser um bom filho. Daniel... Não. Ele se levantou bruscamente do sofá. A mamãe não está mais aqui, pai. Ela não pode continuar controlando nossas vidas do túmulo. As palavras dele me doeram, mas por trás da raiva eu pude ver o medo. O mesmo medo que eu senti quando o Miguel me entregou aquelas cartas. O terror de descobrir que havíamos falhado com alguém que amávamos. Sabe o que mais me irrita em tudo isso? Continuou Daniel, começando a andar de um lado para o outro na sala. Que ela sabia que estava morrendo e não nos contou nada. Ela nos mentiu por meses. Ela não nos mentiu, Daniel. Ela nos protegeu. É a mesma coisa, gritou.
Poderíamos ter feito coisas diferentes. Poderíamos ter passado mais tempo juntos. Poderíamos ter conversado mais. Poderíamos ter... Ele parou no meio da frase, ofegante. Vi como a percepção do que acabara de dizer se assentava em sua consciência. Ali estava. A culpa que a Laura havia previsto em seu diário. Poderia o quê, filho? Nada. Esquece. Não, me diga. O que você teria feito diferente? Daniel desabou de volta no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Não sei. Tudo. Eu teria ficado mais em casa. Teria conversado mais com ela. Teria... Droga, nem sequer disse que a amava no último dia que a vi. O último dia que você a viu? No dia antes dela ir ao hospital pela última vez. Eu estava tomando café da manhã quando fui para essa escola. Ela me disse, tenha um bom dia, querido. E eu só resmunguei algo e saí. Eu estava bravo porque ela não me deixou sair no fim de semana anterior. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas. Era a primeira vez que eu o via chorar desde o funeral. Eu nem me virei para olhar para ela. E quando voltei da escola, eles já tinham levado ela na ambulância. Levantei da poltrona e me sentei ao lado dele no sofá. Quis abraçá-lo, mas algo na sua postura me avisou que ele não estava pronto para contato físico. Daniel, sua mãe sabia que você a amava. Como você pode ter tanta certeza? Porque ela escreveu sobre você, sobre como ela entendia que você precisava se afastar dela, sobre como isso fazia parte de crescer. Ela escreveu que não se sentia rejeitada quando você preferia sair com seus amigos a ficar em casa com a gente. Daniel levantou a cabeça para me olhar, com os olhos vermelhos e brilhantes. Ela realmente escreveu isso? Sim. E também escreveu sobre a culpa que ela sabia que você sentiria. E sobre como essa culpa não era justificada. Mas eu vendi o carro, sussurrou. Vendi o carro dela sem te perguntar. Por que você fez isso? Daniel ficou em silêncio por muito tempo. Pude vê-lo lutando internamente, decidindo se confiava em mim ou não. Porque eu não suportava vê-lo parado ali, disse finalmente. Toda vez que eu passava por perto, eu a via dentro. A via ajustando o retrovisor, ou cantando aquelas músicas horríveis que ela gostava. E doía tanto que eu não conseguia respirar. E o dinheiro? Para que você precisava do dinheiro? Para ir embora. A resposta dele me atingiu como um soco no estômago. Ir embora? Para onde? Não sei. Para qualquer lugar. Com meus avós, com o tio Ramon, tanto faz. Eu só sabia que não podia continuar aqui, nesta casa, fingindo que tudo ia ficar bem. Daniel, você não entende? Ele se levantou de novo. Você continua como sempre. Você levanta, toma banho, toma café, vai trabalhar, volta para casa, como se nada tivesse mudado. As coisas mudaram. Claro que mudaram. Mas você não. Você continua o mesmo. Nunca fala dela, nunca chora, nunca parece triste. É como se você não se importasse que ela tenha ido embora. A acusação dele me deixou sem fôlego. Era isso que o Daniel via quando me olhava? Um homem que seguiu em frente sem se abalar pela morte da esposa? Você acha que eu não estou triste? Não sei. Você nunca demonstra. Estou destruído, Daniel. Pois não parece. Fiquei olhando para ele, esse meu filho que se tornara um estranho, que interpretava minha tentativa de manter a estabilidade como indiferença emocional. Laura estava certa. Falávamos línguas diferentes, e sem ela para traduzir, nos tornamos incompreensíveis um para o outro. Quer saber como eu me sinto? Perguntei. Eu acordo toda manhã esperando ouvir a voz dela vindo da cozinha. Vou ao supermercado e compro as coisas que ela gostava, mesmo que ninguém vá comer. À noite, fico acordado na cama falando com o travesseiro dela, contando como foi meu dia. Daniel me olhava com os olhos bem abertos.
E sim, eu continuo indo trabalhar e mantendo as rotinas, porque é a única coisa que me impede de desmoronar completamente. Porque se eu me permitir sentir toda a dor de uma vez, tenho medo de nunca mais conseguir levantar. Por que você não me contou nada disso antes? Porque pensei que você precisasse que eu fosse forte. Pensei que se você me visse desabar, ficaria assustado. Eu fico mais assustado de te ver como um robô. As palavras dele foram como um tapa de clareza. Durante semanas eu tinha tentado proteger o Daniel da minha dor. E o único que consegui foi fazê-lo sentir que estava sozinho no seu sofrimento. Daniel, eu tenho tanto medo quanto você. De quê? De que a gente se perca um do outro. De que esta casa se torne um lugar onde dois estranhos compartilham o mesmo teto. De não saber como ser seu pai sem sua mãe para me ajudar. Daniel sentou-se de novo, mas desta vez mais perto de mim. Eu também tenho medo disso, admitiu, mas não sabia como te dizer. E por isso você queria ir embora? Pensei que seria mais fácil, para os dois. Assim você não precisaria fingir que sabia cuidar de mim, e eu não precisaria fingir que estava bem. Mas nenhum dos dois está bem. Não. E nenhum dos dois sabe o que fazer. Não. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio diferente dos que tínhamos compartilhado nas últimas semanas. Não era hostil nem desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente baixaram as defesas. Posso ler a carta? Perguntou Daniel finalmente. Entreguei o envelope com o nome dele. Ele abriu com as mãos trêmulas e começou a ler. Eu observei seu rosto enquanto seus olhos percorriam as linhas escritas pela Laura. Vi como suas feições suavizavam, como algumas frases arrancavam um sorriso triste, como outras o faziam derramar mais lágrimas. Quando terminou, dobrou a carta cuidadosamente e me devolveu. Diz que me perdoa por ser um adolescente idiota. Disse com um sorriso úmido. E que você e eu temos que aprender a conversar sem que ela traduza. O que mais diz? Que eu te conte sobre o violão. Que violão? Daniel se levantou e foi em direção à escada. Espere aqui. Tem algo que a mamãe queria que você soubesse. Enquanto esperava ele voltar, pensei em como essa conversa tinha sido diferente de todas as nossas interações desde o funeral. Pela primeira vez, tínhamos sido honestos sobre nossa dor. Pela primeira vez, nos permitimos ser vulneráveis. Mas também sabia que isso era só o começo. Que falar uma vez não apagaria semanas de mal-entendidos e distanciamento. Que aprender a nos comunicar sem a Laura seria um processo longo e difícil. Quando Daniel desceu as escadas com o violão nas mãos, soube que estávamos prontos para começar esse processo. Daniel desceu as escadas segurando um violão acústico que eu não sabia que existia. Era de madeira clara, com algumas marcas de uso. E quando se sentou de novo no sofá, colocou-o sobre os joelhos com uma familiaridade que me surpreendeu. Mamãe me comprou há 6 meses, disse passando os dedos pelas cordas sem fazer soar nenhuma nota. Fomos juntos a uma loja de música no centro. Ela disse que eu precisava de um hobby que não fosse o PlayStation. 6 meses? E eu não sabia. Mamãe me pediu para não te contar nada até eu aprender a tocar algo decente. Queria te surpreender no seu aniversário. Meu aniversário era em novembro. Laura tinha morrido em março. Durante todos esses meses, meu filho tinha aprendido a tocar violão em segredo, preparando uma surpresa que nunca poderia dar. Na carta ela diz que eu toque a música para você. Daniel afinou algumas cordas com movimentos que mostravam prática. Diz que mesmo que ela não esteja mais aqui para te ver ouvir, quer que você saiba que estive praticando para você todo esse tempo. Que música é? Mediterrâneo do Serrat. Diz que é sua favorita. Ela estava certa. Era a música que Laura e eu dançamos no dia do nosso casamento.
A mesma que eu costumava cantarolar enquanto cozinhava aos domingos. Eu não sabia que Daniel tinha percebido isso. Ele começou a tocar com movimentos ainda um pouco desajeitados, mas seguros. A melodia encheu a sala, e por um momento foi como se a Laura estivesse ali conosco. Pude imaginá-la sentada em sua poltrona favorita, sorrindo enquanto observava Daniel se concentrar em cada acorde. Quando terminou, ficou um silêncio que nenhum dos dois quis quebrar imediatamente. Mamãe vinha me ouvir praticar todas as tardes, disse finalmente Daniel. Ela se sentava aí onde você está agora e me corrigia quando eu errava, mesmo sem saber tocar uma nota sequer. Sobre o que mais vocês conversavam nessas sessões? Daniel deixou o violão de lado e se recostou no sofá. De tudo. De como eu estava na escola, das meninas que eu gostava, do que eu queria estudar. Mas também falava de você. De mim? Contava histórias de quando vocês eram jovens, de como ela te conheceu, de como vocês estavam apaixonados. Dizia que eu era igualzinho a você quando tinha a minha idade. Em que sentido? Na teimosia, que eu guardava tudo para mim e depois explodia de repente, que eu tinha muita dificuldade para pedir ajuda. Ri apesar do momento. Nisso sua mãe tinha razão. Também me disse que você perdeu seu pai quando tinha 20 anos e que foi muito difícil superar essa perda. Essa revelação me pegou de surpresa. Meu pai tinha morrido em um acidente de trânsito quando eu estava na universidade. E de fato foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Mas não lembrava de ter contado a Daniel os detalhes de como vivia aquilo. O que mais ela te contou sobre isso? Que você se fechou em si mesmo por meses. Que parou de falar com seus amigos. Que reprovou várias matérias. Que a vovó estava muito preocupada com você. Mas que no fim você seguiu em frente. E que essa experiência te tornou uma pessoa mais forte. Por que ela te contava tudo isso? Acho que queria que eu entendesse que a dor é normal. Que estar perdido depois de perder alguém importante não significa que você é fraco ou que não vai se recuperar. Ficamos em silêncio de novo. Daniel tinha pegado o violão. O violão então ele estava tocando acordes soltos, sem formar nenhuma melodia em particular. Papai, tem mais uma coisa que a mamãe me pediu para te dizer. O quê? Que a Clara tem algo para você. Algo que ela deu antes de morrer. No dia seguinte, liguei para a Clara e marcamos de almoçar em um restaurante perto do trabalho dela. Quando cheguei, ela já estava sentada em uma mesa no fundo, com uma expressão séria no rosto. Daniel me disse que você tinha algo para mim. Clara assentiu e tirou um envelope pequeno da bolsa. A Laura me deu na última vez que a vi consciente. Me fez prometer que só te entregaria quando vocês dois começassem a conversar. Como ela sabia que íamos começar a conversar? Porque ela te conhecia. E porque sabia que as cartas funcionariam como ela esperava. Abri o envelope. Dentro havia uma chave pequena e uma nota com um endereço. É um depósito, explicou Clara. Ela alugou há 4 meses. Disse que guardou algumas coisas lá que queria que você encontrasse quando estivesse preparado. Que tipo de coisas? Não sei. Só me pediu para te levar lá quando chegasse a hora. Naquela tarde, Clara e eu fomos juntos ao depósito. Era uma instalação anônima nos arredores da cidade, cheia de pequenos compartimentos numerados. O número da chave correspondia ao endereço da nota. Quando abri a porta, fiquei sem fôlego. O pequeno espaço estava cheio de caixas cuidadosamente etiquetadas. Para Mateus, lembranças. Para Daniel, 18 anos. Para Daniel, universidade. Para Daniel, casamento. Havia pelo menos uma dúzia de caixas, cada uma marcada com a letra clara da Laura. Meu Deus, sussurrei. Quando ela teve tempo de fazer tudo isso? A Laura era muito organizada quando queria, disse Clara com um sorriso triste. E tinha muito tempo para pensar durante aquelas tardes em casa. Abri a caixa marcada para Mateus, lembranças.
Estava cheia de fotografias, cartas que havíamos escrito durante nosso namoro, ingressos de shows e filmes, pequenos objetos que marcaram momentos importantes do nosso relacionamento. No topo havia uma nota. Mateus, quero que você lembre que antes de sermos pais, antes de sermos uma família, fomos duas pessoas que se apaixonaram. Não deixe que a minha morte apague essa história de amor. Algum dia, quando você estiver preparado, quero que volte a abrir seu coração. Daniel precisa te ver feliz de novo. Não consigo ler isso, disse a Clara devolvendo a nota para a caixa. É muito cedo. Você não precisa ler agora. Por isso a Laura organizou tudo assim, para que você pudesse acessar as lembranças dela quando estivesse pronto para cada uma delas. Abrimos algumas das caixas destinadas ao Daniel. Uma estava cheia de fotos dele desde bebê até a adolescência, cada uma acompanhada de uma pequena nota da Laura explicando o contexto ou contando alguma história. Outra continha objetos que ele havia feito na escola ao longo dos anos. Desenhos, pequenas artesanias, trabalhos escolares que a Laura guardou religiosamente. Isso deve ter levado semanas, disse admirando o cuidado com que a Laura organizou cada lembrança. Meses, corrigiu Clara. Ela começou pouco depois de receber o diagnóstico definitivo. Dizia que era sua maneira de garantir que a história dela, a história de vocês como família, não se perdesse. Havia uma caixa especialmente grande etiquetada para ambos, quando estiverem prontos para lembrar juntos. Não a abrimos. Eu sabia instintivamente que essa teria que esperar. Quer que a gente chame o Daniel? Perguntou Clara. Acho que ele deveria ver isso. Chamamos o Daniel e explicamos o que havíamos encontrado. A reação inicial dele foi parecida com a minha. Incredulidade, seguida de uma emoção avassaladora. A mamãe fez tudo isso para a gente? Tudo, confirmei. Tem caixas etiquetadas para momentos específicos da sua vida. Para quando você fizer 18 anos. Para quando for para a universidade. Para quando casar. Daniel ficou em silêncio, assimilando a magnitude do que a Laura havia criado. É como se ela tivesse encontrado uma maneira de continuar cuidando da gente, disse finalmente. É exatamente isso que ela fez, confirmou Clara. Decidimos levar para casa só algumas das caixas, as etiquetadas para o momento presente. O resto ficaríamos no depósito até que chegassem os momentos apropriados. Naquela noite, Daniel e eu nos sentamos na sala com as caixas abertas entre nós. Fomos tirando fotografias e lembranças, contando histórias que o outro não conhecia, preenchendo os vazios em nossas memórias com as anotações cuidadosas da Laura. Olha, Daniel me mostrou uma foto em que eu o segurava no colo quando era bebê. A mamãe escreveu: primeira vez que Daniel dormiu no colo do papai. O Mateus chorou de emoção e não se mexeu por 2 horas. É verdade, admiti rindo. Eu tinha tanto medo de te acordar. Você sabia que a mamãe guardou meu primeiro dente? Me mostrou uma caixinha pequena com o dente de leite e uma nota. Daniel, 6 anos. Deu para o ratinho Pérez, mas eu não resisti e guardei. Seu pai riu de mim por 1 semana. Seguimos assim por horas, redescobrindo nossa história familiar pelos olhos da Laura, reconectando com lembranças que estavam enterradas sob a dor da perda. Pela primeira vez desde a morte dela, falar da Laura não doía. Pelo contrário, parecia que ela estava ali conosco, nos guiando de volta para nós mesmos. 3 meses depois, Daniel e eu desenvolvemos uma nova rotina. Às quintas-feiras à tarde íamos juntos ao depósito e escolhíamos algumas lembranças para levar para casa. Aos domingos de manhã, depois do café da manhã, sentávamos-nos na sala com café. Ele tinha começado a tomar recentemente. E revisávamos o que havíamos encontrado. Naquele domingo em particular, Daniel tirou uma foto em que a Laura e eu aparecíamos em nossa lua de mel em Santorini. Eu tinha 25 anos
Ela 23. Estávamos bronzeados e ridiculamente felizes, com aquela inconsequência de quem acredita que a vida sempre será assim tão simples. Você se arrepende de ter se casado tão jovem? Me perguntou Daniel, estudando a fotografia. Nunca. Por que pergunta? Não sei. Vejo meus amigos e os pais deles, e parece que todos se casaram mais tarde, que tiveram mais tempo para serem eles mesmos antes de formar uma família. Sua mãe e eu crescemos juntos. Viramos as pessoas que somos através do nosso relacionamento. Não sei quem eu seria sem ela. Daniel assentiu pensativo. Nesses meses ele havia amadurecido de um jeito que me surpreendia constantemente. Já não era o adolescente furioso que vendeu o carro. Tinha se tornado um jovem reflexivo que fazia perguntas profundas e ouvia as respostas com atenção. Você vai se apaixonar de novo algum dia? Perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Durante meses, a ideia de outro relacionamento me parecia não só impossível, mas quase uma ofensa à memória da Laura. Não sei. Agora não consigo nem imaginar isso. A mamãe escreveu sobre isso. Onde? Daniel se levantou e foi buscar uma das cartas que havíamos guardado em uma caixa especial no aparador. Era uma das que a Laura havia dirigido a ambos, marcada como "para ler quando vocês estiverem um pouco curados". Aqui, apontou um parágrafo. Diz: "Quero que saibam que meu maior desejo é que sejam felizes. Mateus, isso inclui voltar a abrir seu coração quando estiver preparado. Daniel, isso inclui ajudar seu pai a entender que amar outra pessoa não seria uma traição à minha memória. Ainda não estou preparado para isso", admiti. Eu sei, mas gosto de saber que a mamãe nos deu permissão para seguir em frente quando chegar a hora. Naquela tarde, decidimos fazer algo que não fazíamos desde a morte da Laura. Fomos visitar o túmulo dela juntos. Durante meses, cada um tinha ido separado, como se compartilhar aquele momento fosse íntimo demais ou doloroso. O cemitério estava tranquilo. Era um dia ameno de outubro, com aquela luz dourada que a Laura sempre amou. Nos aproximamos da lápide dela, uma pedra simples de granito cinza com o nome, as datas e uma frase que ela mesma escolheu antes de morrer. O amor se transforma, nunca se perde. Daniel carregava o violão. Você acha estranho eu tocar aqui? Me perguntou. Acho que ela adoraria. Ele se sentou na grama ao lado do túmulo e começou a tocar Mediterrâneo. Desta vez soava muito melhor do que a primeira vez que ele tocou para mim em casa. Ele vinha praticando, aperfeiçoando a canção como um presente para a Laura. Enquanto a música flutuava no ar tranquilo do cemitério, me permiti lembrar sem dor pela primeira vez em meses. Lembrei da Laura cantando essa mesma canção enquanto cozinhava, desafinando de propósito para me fazer rir. Lembrei do nosso primeiro baile como marido e mulher. Lembrei das noites em que eu a colocava para tocar quando o Daniel era pequeno e não conseguia dormir. Quando terminou de tocar, Daniel deixou Yanit o violão de lado e tirou uma carta do bolso do casaco. Escrevi algo para a mamãe, disse meio tímido. Posso ler para você? Assenti, com a garganta apertada demais para falar. Daniel desdobrou a carta e começou a ler. Mamãe, já se passaram 6 meses desde que você foi embora, e acho que finalmente estou começando a entender o que você quis nos ensinar. Por muito tempo fiquei bravo com você por não nos contar que estava doente, por nos deixar sem preparação. Mas agora percebo que você nos preparou sim, só que de um jeito diferente. Você nos preparou deixando todas essas cartas e lembranças. Você nos preparou nos ensinando a nos amar. Mesmo que papai e eu tivéssemos que aprender a fazer isso sem você como tradutora. Você nos preparou mostrando que o amor não desaparece com a morte, que ele só muda de forma. Papai e eu estamos aprendendo a conversar.
Já não somos dois estranhos que dividem a casa. Agora somos pai e filho construindo uma nova forma de ser família. E acho que você estaria orgulhosa da gente. Voltei a tocar violão. No começo não conseguia, porque me lembrava demais daquelas tardes com você. Mas depois percebi que essa era exatamente a razão pela qual eu deveria continuar tocando. Porque toda vez que toco, você está comigo. O papai também está diferente. Continua sério e metódico, mas agora me deixa ver quando está triste ou com medo. Ele me conta histórias suas que eu não conhecia. Fala sobre quando vocês eram jovens, de quando se apaixonou por você, de como foram felizes. Sinto sua falta todos os dias. Sinto falta dos seus conselhos terríveis sobre as garotas. Sinto falta de como você cantava no chuveiro. Sinto falta de você me mandar arrumar meu quarto. Sinto falta de ter você como cúmplice quando o papai ficava muito rígido. Mas já não dói tanto quanto antes. Agora, quando penso em você, em vez de dor, sinto gratidão. Gratidão por ter tido a sorte de ser seu filho durante 17 anos. Gratidão por todas as lições que você me ensinou, inclusive as que me ensinou depois de morrer. Cuide de nós de onde estiver, mamãe, e não se preocupe com o papai e comigo. Vamos ficar bem. Quando terminou de ler, Daniel dobrou a carta e a deixou junto às flores que havíamos trazido. Nós dois choramos em silêncio por alguns minutos, mas eram lágrimas diferentes das que havíamos derramado nos meses anteriores. Não eram lágrimas de desespero ou raiva, mas de aceitação e amor. Sabe de uma coisa? Disse finalmente. Acho que sua mãe estava certa sobre nós. Sobre o quê? Sobre que encontraríamos uma maneira de cuidar um do outro, que o amor que ela tinha por nós se transformaria em algo que nos ajudaria a seguir em frente. Daniel assentiu e pegou o violão. Vamos voltar para casa? Sim, mas antes quero passar na concessionária. Para quê? Para olhar carros. Acho que está na hora de termos um novo. Daniel sorriu, e foi o primeiro sorriso completamente feliz que eu tinha visto nele desde antes da morte da Laura. Posso te ajudar a escolher? Claro, mas nada de esportivos vermelhos. Ah, pai, só um pequenininho. Rimos enquanto caminhávamos de volta para o ônibus, com o violão no ombro do Daniel e as mãos nos bolsos. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, e pela primeira vez em meses, o futuro não me parecia um território hostil e inexplorado. Naquela noite, quando chegamos em casa, Daniel colocou música enquanto eu preparava o jantar. Não era mediterrâneo, mas uma música nova que ele tinha aprendido recentemente. A casa se encheu de música e do aroma da comida caseira, e por um momento foi como se os últimos 6 meses tivessem sido apenas um pesadelo do qual finalmente havíamos acordado. Pai, disse Daniel da sala, você acha que a mamãe pode nos ouvir agora? Não sei, respondi da cozinha, mas gosto de pensar que sim. Eu também. E naquele momento soube que a Laura estava certa. O amor se transforma, nunca se perde. Ele se transformou na nova relação entre Daniel e eu, na nossa capacidade de cuidar um do outro, na música que preenchia nossa casa e nas conversas honestas que finalmente aprendemos a ter. Havíamos encontrado o caminho de volta para nós mesmos, e a Laura foi nosso mapa durante toda a jornada.